1. O que é o One Piece? O tesouro deixado por Joy Boy durante o século perdido e encontrado pelo rei dos piratas Gold Roger. Algo de valor inimaginável que vai muito além de riqueza, fama e poder. E atualmente está localizado na última ilha da Grand Line, Laugh Tale. 2. Quem é ou o que é Joy Boy e qual é a sua profecia? Uma figura de extrema relevância no século perdido, que desempenhou um papel importante na história do mundo e deixou um certo tesouro para trás, que ficou conhecido como One Piece. Quem realmente era esse homem? 3. Por que Gold Roger riu ao chegar em Laugh Tale? Ao se deparar com o incrível tesouro One Piece e ver o que o lendário Joy Boy deixou para trás, Gold Roger riu. Qual será o motivo por trás dessa risada tão marcante? 4. Quem estava falando com Crocus nessa história de capa? Chique, o Leão Dourado? Scooper Gaban? 5. E falando nesse mito, onde está Scooper Gaban e os outros tripulantes dos piratas de Roger? Depois de debandarem há 25 anos, o paradeiro de quase todos os seus membros é totalmente desconhecido. 6. O que é a voz de todas as coisas? Sabemos que esse poder provém da tribo dos Três Olhos, mas algumas outras pessoas no mundo como Gold Roger, Luffy, Oden e Momonosuke possuem essa habilidade, porque especificamente esses personagens são capazes de ouvir essas vozes. 7. Onde está e o que é o ovo Norojackson? Uranus, fulanos, cicranos? De que espécie seria e o que gerou esse gigantesco óvulo fecundado presente no barco de Gold Roger? O tamanho da cloaca para ter lançado isso aí deve ter sido bizarro. Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Lipe e hoje vou trazer pra vocês mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre os 100 maiores mistérios de One Piece. Há mais ou menos ali um ano atrás eu trouxe um vídeo compilando os 70 maiores mistérios dessa obra, mas vários já foram respondidos, assim como vários novos surgiram. Então hoje vamos falar sobre os 100 maiores mistérios de One Piece. E você vai perceber que há muito mais do que 100 mistérios, porque eu vou falar de 100 tópicos de mistérios, onde haverão muitos mistérios dentro dos mistérios, ou seja, é muito mistério. Então já vai deixando aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e claro, se perceber que faltou algum mistério, deixa aí nos comentários. Simbora dar sequência para esse vídeo. 8. Onde está o Orojackson, o incrível navio de Roger, construído por Tom San? Seu paradeiro, assim como dos tripulantes dessa embarcação, ainda é incerto. 9. Falando em navios fantásticos, onde está a arma ancestral Pluton? Indícios apontavam que ela se encontrava em algum canto oculto de Alabasta, mas as informações de sua localização ainda são imprecisas. 10. O que é Uranus? Dentre as 3 armas ancestrais, essa é a única que não temos ideia do que se trata. Quais serão seus poderes e qual será sua forma? 11. Qual a relação das armas ancestrais com o século perdido e qual o verdadeiro objetivo por trás dessas criações? 12. Como e quais são os poderes de Rox de Shebeck? O infame pirata que dominava os mares antes da época de Roger era conhecido por seu poder absurdo, tendo como seus subordinados nomes como Chique, o Leão Dourado, Big Mom, Kaido e até mesmo Barba Branca. Mas quais eram as verdadeiras habilidades desse monstro? 13. E falando no Leão Dourado, será que Chique voltará para a obra? Depois de ser derrotado por Garp e Sengoku, essa lenda do passado fugiu de Impel Down e prometeu voltar em torno de 20 anos para mostrar ao mundo o verdadeiro caos. 14. O que motivou a batalha de God Valley? Por que Roger se juntou a Garp para derrotar os piratas Rocks e salvar dragões celestiais? Os eventos que ocorreram nessa ilha apagada são um enorme mistério, assim como os motivos para esse confronto e a união de uma dupla tão peculiar. 15. O que é e onde está o tesouro do Captain John?
O mapa que passou nas mãos de Luffy e de Buggy de alguma forma revela a localização desse lendário tesouro que simplesmente foi reunido e escondido por um ilustre membro dos Piratas Rocks. 16. Qual o verdadeiro poder de Shanks e quais são as suas intenções? O Ruivo é um dos personagens mais misteriosos de toda a obra, tendo até então seus objetivos e habilidades ocultos. 17. Por que Shanks chorou depois que Gold Roger voltou de Laugh Tale? Quais foram as palavras ditas por seu capitão que o fizeram cair em prantos? 18. Qual a origem de Buggy e Shanks? Sabemos que eles faziam parte da tripulação de Roger como novatos, mas seu passado ainda é um mistério. Como eles chegaram lá? Com que idade? Teria relação direta com o incidente de God Valley? 19. Quem é o pai do bebê da Makino? Na capa do capítulo 614, vemos que ela está segurando uma criança, mas quem seria o pai? Talvez Shanks? O tal do ruivo que frequentava a Vila Fuchsia? 20. Qual o relacionamento entre Shanks e os Gorosei? No capítulo 907, tivemos um dos momentos mais chocantes de toda a obra, quando o ruivo aparece na sala dos Gorosei, querendo falar de um certo pirata. 21. Inclusive, quem é esse certo pirata? Luffy, Buggy o lendário? Barba Negra? 22. Quando foi que Marshall D. Teach fez a única cicatriz que Shanks carrega em seu rosto? Sabemos que o atual usuário da Gura Gura no Mi e da Yami Yami no Mi foi o responsável por esse ferimento na face do ruivo, mas os eventos que culminaram nessa marca são incertos. 23. Como Barba Negra comeu 2 Akuma no Mi e como ele consegue roubar as frutas de outros usuários? Muitas teorias apontam que isso tem algo a ver com a Yami Yami no Mi, mas a única coisa que realmente sabemos é que esse é um feito completamente sem precedentes. 24. Qual o passado de Barba Negra? Um homem que traçou seu plano de vida para alcançar o patamar que hoje se encontra. Marshall D. Teach bolou uma estratégia para subir ao topo e conseguiu. Mas quais foram os eventos que o motivaram a se tornar quem ele se tornou? Qual a relação e a importância de sua mãe e suas irmãs? 25. Qual a relação entre Barba Negra e Rocks de Shebeck? Sabemos que seu navio principal se chama o Sabre de Shebeck e que atualmente o quartel-general de Marshall D. Teach é na ilha Hashinosu, exatamente onde os Piratas Rocks foram formados. 26. Por que Barba Negra nunca dorme? Qual será o esclarecimento para algo tão peculiar? 27. Por que Zoro e Luffy se referem a Marshall D. Teach como eles e não ele? O corpo estranho de Barba Negra também foi mencionado por Marco a Fênix, e isso talvez justifique o porquê dele conseguir consumir mais de uma Akuma no Mi. 28. Por que Kuzan se tornou um tripulante do Barba Negra ao sair da marinha? Está buscando sua própria maneira de estabelecer sua justiça? O antigo almirante Aokiji talvez queira enxergar o mundo através de outra perspectiva, mas sua verdadeira intenção permanece oculta. 29. O que motivou o Dragon a se tornar um revolucionário e enfrentar o governo mundial? Isso é um choque de ideologia muito forte entre ele e seu pai. Certamente há um evento muito importante por fazer Dragon enxergar o mundo de uma forma tão diferente de Garp. 30. Qual a recompensa de Monkey D. Dragon? É provável que o homem mais perigoso e procurado do mundo tenha a atual maior recompensa que já vimos na obra, superando até mesmo a do Yonkou Kaido. E esse mérito com certeza se dá pela periculosidade que ele representa para o governo mundial, que está conectado ao seu verdadeiro propósito. 31. Qual o significado da tatuagem no rosto de Dragon? Durante a execução de Gold Roger, vimos que Monkey D. Dragon não possuía sua marca registrada no rosto. O que ela significa? Qual será a sua importância? 32. Quais são os poderes de Dragon? Nada nos foi confirmado até agora, então seguimos no campo das especulações. Kazekaze no Mi, Akuma no Mi do Thunderbird. 33.
Qual o significado por trás da determinação dos D e por que eles são considerados os inimigos naturais dos deuses? Qual a ligação dessa vontade com o século perdido? 34. Por que todos os D morrem com um sorriso no rosto? Gold Roger, Jaguar D Só, Portgas D Ace. Todos que encontraram seu fim se foram com um sorriso perante a morte. 35. O que aconteceu com a família do Luffy? Sabemos que seu pai é um revolucionário e seu avô é o herói da marinha, mas no seu passado já o vemos sendo cuidado por Garp. A grande questão é o que aconteceu antes disso, por que sua família é tão separada, e isso nos leva a outro mistério. 36. Quem é a mãe do Luffy? 37. Como o Zoro recebeu a cicatriz no seu olho esquerdo? Sharingan Rinnegan? Treinamento para aprimorar seu haki da observação? O mistério ainda paira sobre esse olhar. 38. Quem são os pais biológicos do Zoro? 39. De qual reino Brook era líder de um esquadrão de batalha? Antes de se juntar aos piratas Rumbar, Brook disse que era o chefe de um exército real, mas nunca tivemos novas informações sobre isso. 40. Quem é o pai de Nico Robin? No capítulo 393, é dito que Nico Olvia partiu para o mar em busca de realizar o desejo não completo de seu marido. Esse homem nunca voltou a ser mencionado, mas será que terá alguma importância? Talvez sendo um grande arqueólogo? 41. Porque a mãe de Sanji, Sora, tem o mesmo nome do herói da marinha nos quadrinhos da Germa 66. 42. Quem são os piratas pais do Frank que vieram do South Blue? A menção a essas figuras não acontece apenas em seu passado. Quando Oden visita Water 7 junto de Gold Roger, vemos Frank dizer mais uma vez que foi abandonado por piratas. A reaparição dessa informação deve ser uma indicação. 43. Quem é o Dr. Vegapunk? O maior cientista desse universo é certamente um personagem envolto a mistérios, e apesar de ter sido mencionado a primeira vez no capítulo 433, continuamos sem muitas informações. Será que ele é um refém do governo mundial? Será que faz tudo o que faz por amor à ciência? Como ele é? O que o motiva? 44. Por que a fruta feita por Vegapunk e consumida por Momonosuke é considerada uma falha? O Ctrl+C, Ctrl+V da Akuma no Mi do Kaido é mencionada como uma falha pelos membros da CP0, mas fora o descontrole mostrado por Momonosuke, ainda não é claro o porquê dela ser classificada dessa forma. 45. Por que Kuma se deixou ser modificado pelo governo mundial? O papel do revolucionário ainda é muito incerto, mas o mistério sobre sua relação com Vegapunk ainda é um grande segredo. 46. Como o Vegapunk é capaz de fazer objetos inanimados comerem uma Akuma no Mi? A habilidade do cientista, que é dita como 500 anos à frente do seu tempo, já tornou capaz algo praticamente impensável: transmutar os poderes de uma fruta em qualquer tipo de objeto. Provavelmente tem algo a ver com a retirada do fator de linhagem da fruta e a implantação dele no objeto. 47. O que é a SSG? Arma criada por esse cientista que é tão poderosa a ponto de substituir o sistema dos Chichibukai. 48. Quem escreveu a enciclopédia das Akuma no Mi? Se existe um livro com informações referentes a todas as frutas do diabo, é porque alguém há muito tempo as catalogou. Seria alguém relevante do século perdido? Alguém que tenha relação com a origem das frutas? A gente já teve informações que o Sanji e o Barba Negra leram essa enciclopédia, e se você parar para pensar, é bem curiosa a existência desse livro. 49. Qual o segredo por trás do despertar das frutas? Doflamingo e Katakuri mostraram que as Akuma no Mi podem ser elevadas a outro patamar com o despertar, mas como é possível alcançar esse nível? 50. De onde vieram as Akuma no Mi? Frutas místicas encontradas por todo esse mundo que, quando consumidas, fornecem ao usuário uma habilidade especial. Elas são naturais ou criações feitas pela sociedade avançada presente no século perdido?
Qual a origem dessas frutas? 51. Por que comer uma Akuma no Mi te torna incapaz de nadar? Como ela causa esse efeito em um usuário? E qual a ligação que essas frutas têm com o mar? 52. Quem é Imu-sama? Qual sua origem? Quais são seus poderes? Onde vive? Do que se alimenta? Hoje, no Chapéu de Palha Repórter. 53. Qual o segredo do chapéu de palha gigante? Numa câmara secreta no castelo de Pangeia, Imu-sama é visto ao lado de um gigantesco chapéu. A quem ele pertencia? O que ele significa? Qual é a sua história? 54. E qual o segredo por trás do chapéu de palha que vemos o Luffy utilizar? Todas as perguntas feitas ao chapéu gigantesco também podem ser feitas a esse. 55. O que é o Tesouro Nacional de Marejoa? Segundo o Doflamingo, dentro do castelo de Pangeia há um tesouro escondido capaz de abalar o mundo inteiro. Teria alguma relação com os chapéus? 56. O que é a luz ou quem é a luz que Imu-sama quer apagar? O ser mais misterioso de One Piece é questionado pelos Gorosei sobre a luz que deve ser apagada. Temos imagens de Luffy, Barba Negra, Shirahoshi e uma de Vivi que permanece em sua mão. Seria ela a luz que o monarca supremo desse mundo quer extinguir? 57. Quem são os Gorosei? Quão fortes eles são? Qual sua origem e quais as suas verdadeiras intenções? Os 5 anciões que comandam o mundo apenas abaixo de Imu-sama. Qual a história por trás de cada um desses homens? 58. Quem recebeu a Operação da Juventude Perene do antigo usuário da Ope no Mi? Para sabermos que essa técnica existe e quais são seus efeitos colaterais, é preciso que ela já tenha sido usada em alguém. Quem é aquele que hoje permanece imortal devido a essa cirurgia? Imu-sama? Os Gorosei? Doutora Kureha? 59. O que aconteceu no final do Reverie? Uma morte, uma suposta morte e uma explosão de notícias bombásticas. O que aconteceu com Sabo? Onde está Vivi? 60. Quais são os poderes de Ryokugyu? O único dos almirantes que ainda não foi revelado afirmou não ter comido nada em 3 anos. Será que isso está relacionado à sua fruta? Quais são as suas verdadeiras habilidades? 61. Qual a relação de Bartolomeu Kuma e Bonnie? Durante o Reverie, descobrimos que ambos possuem uma conexão que fez a própria supernova romper em lágrimas ao ver a situação do ex-Chichibukai. Seriam pai e filha? Marido e mulher? 62. Qual a atual recompensa pelos Chichibukai? Após a criação da SSG, o sistema dos 7 corsários foi abolido pelo governo mundial, fazendo com que esses piratas tivessem mais uma vez uma recompensa ativa por suas cabeças. O quão alto será o dígito em seus cartazes de procurado? 63. Qual a origem de Edward Weevil? O filho de Miss Bakins se auto-intitula Filho de Barba Branca, bradando ser seu herdeiro legítimo. Mas a real é que não sabemos nada sobre ele, não sabemos qual será sua importância, não sabemos de onde ele veio e nem o quão poderoso ele realmente é. 64. Qual o segredo que Ivankov sabe sobre Crocodile? Será que o ex-Chichibukai era uma mulher e pediu para ter seu corpo transformado no de um homem? 65. Qual o significado por trás da alcunha Puxador de Continentes que foi dada ao gigante ancestral Ors? Como a estrutura desse mundo é extremamente peculiar, será que de fato Ors foi responsável pela mudança de lugar de algumas ilhas? 66. Qual o status atual de Gecko Moria e qual o motivo por trás de sua aparência? A raça do ex-Chichibukai e o motivo para ele parecer um filhote de demônio é algo que a gente se pergunta desde sua aparição. Mas agora, após encontrar Barba Negra na Ilha Hashinosu, nos perguntamos: qual será sua atual condição? Foi morto e teve sua fruta roubada? Se aliou ao atual Yonkou? 67. Como Doutora Kureha consegue viver durante tanto tempo?
Com 141 anos, Dr. Hakureha é o humano mais velho de One Piece, com uma distância maior do que 50 anos pro segundo colocado. Será só sua medicina avançada ou, quem sabe, uma cirurgia que a forneceu a imortalidade? 68. Por que e como Kaido é imortal? Sabemos que seu corpo é extremamente resistente e com o revestimento do Haki do Rei, ele se torna uma fortaleza quase intransponível, mas nem mesmo isso, somado à sua fruta Zoan absurda, justifica suas inúmeras tentativas de suicídio e falha em todas elas. Aliás, porque ele frequentemente busca se suicidar. 69. Qual é a raça de King? Sabemos que o imediato de Kaido tem uma origem muito peculiar e a própria Big Mom demonstra um grande interesse nele, mas a espécie desse homem ainda é um segredo. 70. Qual é a raça do Kaido e o que são os chifres presentes nos membros de sua tripulação? Seria um demônio? Um descendente dos gigantes ancestrais? Ainda não sabemos o que é Kaido e nem o que justifica seus chifres. 71. Onde está o Road Poneglyph de Kaido? Uma das 4 pedras que apontam para Laugh Tale parecia estar em Onigashima, mas sua localização atual ainda é desconhecida. 72. Por que as fronteiras de Wano devem ser abertas para a chegada de Joy Boy? Muitas teorias apontam que a presença dessa figura lendária nesse país lendário indica que o lendário amanhecer do Novo Mundo vai acontecer nesse momento lendário. Só que ninguém sabe por que e nem como tudo isso pode acontecer. 73. De onde veio a Toki e por que ela queria chegar ao país de Wano? Sabemos que ela era uma Machisuki e que nasceu aproximadamente 830 anos atrás. Mas onde? De que região exatamente ela vem? Do Reino Perdido? E qual seu verdadeiro objetivo ao chegar em Wano? 74. Por que e como as espadas Kitetsu são amaldiçoadas? Sabemos que Shimotsuki Kozaburou e Tenguyama Hitetsu são lendas na arte de forjar espadas, sendo capazes até mesmo de criar espadas amaldiçoadas. Mas como ocorre esse processo de criação? O que qualifica e qual elemento torna uma espada amaldiçoada? E aproveito para perguntar como uma espada se torna uma Kokuto, uma espada de lâmina permanentemente negra. 75. Quais desses mistérios podem ser solucionados com o Diário de Oden? Sabemos que esse elemento que hoje se encontra nas mãos de Momonosuke possui diversos segredos sobre o universo de One Piece, mas o que será que realmente se encontra nas páginas do diário do antigo líder da família Kozuki? 76. Qual a relação secular entre os Binks e o clã Kozuki? 77. O que é o Amanhecer do Novo Mundo? Um evento que a tribo Mink e a família Kozuki espera há séculos. Como esse fenômeno ocorrerá e quais serão suas consequências para a humanidade? 78. Como funciona a técnica para escrever em poneglyphs? Mais um mistério que Oden saberia nos responder. A família Kozuki, responsável pela criação dessas pedras indestrutíveis, também é a responsável por criar a técnica de escritura nesses blocos de pedra. Mas como esse método realmente funciona? 79. De que material são feitos poneglyphs? Que são pedras indestrutíveis nós já sabemos, mas qual sua matéria-prima e como eles realmente são construídos? 80. Com quem está o último Road Poneglyph? Tempos atrás, esse bloco se encontrava na Ilha dos Tritões, mas no intervalo da jornada de Roger e a jornada de Luffy, o Poneglyph sumiu sem deixar vestígios. 81. O All Blue existe? Se sim, onde ele se localiza? Um mar onde todos os peixes de todos os mares se juntam, mas ninguém nunca provou a sua existência. Seria a união de todos os oceanos após a destruição da Red Line. 82. O que é o Florian Triangle e o que eram aqueles monstros? Ao final do arco de Thriller Bark, silhuetas colossais surgem no horizonte e ainda se mantêm ocultas na névoa dos mistérios. 83. Porque sempre está de dia em Enies Lobby, e o que é o buraco enorme
que se encontra abaixo da ilha. A geografia de One Piece é capaz de levantar inúmeras perguntas, mas por que a ilha judiciária está banhada em claridade 24 horas por dia e tem uma abertura infindável abaixo de sua estrutura? Isso é simplesmente misterioso. 84. Por que é que não existem correntes marítimas ou vento no Calm Belt? Essas duas linhas repletas de reis dos mares criam uma fortaleza praticamente impenetrável para todos aqueles que tentam adentrar na Grand Line sem usar a Reverse Mountain. 85. O que é e onde está Emerald City? Junto com a Cidade do Ouro, que depois descobrimos ser Shandora, Emerald City é mencionada por Bellamy como uma mera fábula, assim como o Tesouro One Piece. Mas o Tesouro One Piece é real, tal qual Shandora. Então Emerald City também deve ser, e é provável que a vejamos em alguma altura da obra. Meu palpite é que Emerald City foi God Valley. 86. Porque todas as mulheres de Amazon Lily dão luz apenas a meninas. 87. Qual a ligação entre a Árvore do Tesouro Adão e a Árvore da Luz Solar Eva? Assim como a Árvore do Conhecimento presente em Ohara, as árvores de Adão e Eva são extremamente raras e seus nomes indicam alguma conexão entre elas. Qual será a relevância dessas árvores até o fim da obra? 88. Como Luffy destruirá a Ilha dos Tritões? A previsão de Madame Shirley aponta que o garoto do Chapéu de Palha será responsável pelo fim do reino Gyojin, mas quando e como exatamente essa destruição ocorrerá? 89. Qual foi o crime que Zunisha cometeu para ser condenado a vagar eternamente? E quem deu essa sentença? A criatura viva mais velha do mundo de One Piece, com mais de 1000 anos de idade, se mantém em movimentos por séculos. Qual será o grande motivo para isso? 90. O que de fato é a Lua? Qual sua importância dentro da obra? Sabemos que esse astro influencia nos poderes dos Minks e que lá Enel descobriu uma antiga cidade há muito esquecida chamada Birka. 91. E falando nesse local, o que são os autômatas que Enel trouxe de volta à vida e como eles foram parar lá? Não se sabe como e nem quando essa imigração ocorreu, mas foi há pelo menos 1100 anos. Aproveito esse tópico para também perguntar: quem são os piratas espaciais que vemos na história de capa do Enel? De onde eles vêm e por que navegam pelo espaço? 92. Qual será a importância de Enel na obra e quando ele voltará? Sua volta pela Lua com certeza não será em vão, e os conhecimentos mostrados nessa história de capa serão importantes no futuro. 93. E se ele, Enel, é um Birkan, por que ele não tem asas? O que justifica a ausência delas e a presença desse elemento em suas costas que se assemelha ao que vemos no Deus do Trovão Raijin? O que aconteceu em seu passado? 94. O que é a entrada principal de Skypiea? Ao chegar na Ilha do Céu, os Chapéus de Palha são questionados por Gunfall, lhes perguntando o porquê de não terem usado a entrada principal. Entrada essa que não temos nenhuma informação até então. E por que haveria essa entrada? Quem já a utilizou? Quem a utilizava? 95. Para que serve a ponte de Tequila Wolf? A ponte está em construção há 700 anos a pedido dos Tenryubito, com aparentemente o objetivo de conectar várias ilhas. Mas qual o verdadeiro propósito dessa obra colossal e centenária? 96. Onde se localiza Laugh Tale? Sabemos que os 4 Road Poneglyphs apontam para a lendária ilha onde One Piece se encontra, mas o que justifica sua ausência completa em qualquer mapa? Onde está essa ilha? No céu? Embaixo do mar? 97. O que aconteceu no século perdido? Um dos maiores mistérios dessa obra, que com certeza justifica a hierarquia do mundo atual, a desigualdade presente nesse universo e grande parte dos segredos que se encontram nessa lista.
com certeza é algo que vai mudar a nossa perspectiva desse mundo. 98. O que era e quem vivia no Reino Antigo? Um reino que unia todas as raças? Um lugar onde todos pudessem viver em igualdade? Ou tudo isso não passa de uma mera ilusão? Quem eram os monarcas desse reino? Como viviam os seus cidadãos? 99. Quem compôs Binkes no Sake? A música cantada por Brook é a mais conhecida no universo de One Piece e espalhada pelos 4 cantos do mundo. Sua origem é desconhecida, assim como o responsável por elaborar uma canção tão linda e misteriosa como essa. Quais os mistérios que essa letra oculta? Revelações sobre o século apagado? Sobre o reino perdido? E para fechar, 100. De todos os fatos que existem no mundo, aqueles que mais queremos saber é, logicamente, o conteúdo dos poneglyphs e o motivo de sua existência. Por que as pessoas do passado gravariam textos em pedras indestrutíveis numa tentativa de entregar mensagens para o futuro? Gravar toda essa história em blocos rígidos, espalhando-os por todo o mundo. Seria isso porque eles imaginaram que se tivessem escrito os textos em papel ou livros, a mensagem poderia ter sido destruída? Significa que isso é a prova de que quem quer que tenha escrito essas mensagens para nós, obviamente tinha inimigos. Se assumirmos que aquelas pessoas foram aniquiladas por seus adversários, é bem possível que esses inimigos tenham continuado a viver até os dias de hoje. Surpreendentemente, quando o século perdido acabou há 800 anos, o governo mundial veio a existir. Se os inimigos dessas pessoas derrotadas são o atual governo mundial, então o século perdido poderia muito bem ser uma parte inconveniente da história que o governo faria de tudo para esconder. Lendo os documentos do passado e alguns poneglyphs que encontramos, nós eventualmente descobrimos que um dia existiu uma outra nação que foi completamente obliterada. Mas os documentos confirmam a existência desse enorme reino. Eles possuíam um gigantesco poder, mas toda a informação sobre essa nação foi incansavelmente apagada. Provavelmente, quando eles perceberam que estavam prestes a ser derrotados pelo poder de uma aliança, que mais tarde seria conhecida como Governo Mundial, eles gravaram a verdade em pedras para se manterem cravadas na história até os dias de hoje. Esses são os poneglyphs que existem no nosso mundo. As armas ancestrais certamente são uma ameaça para esse universo, mais importante que isso. Essa história certamente revelará a existência e as ideias desse reino, e isso representa uma ameaça inimaginável para o governo mundial, não é mesmo? Nós ainda não sabemos a natureza dessa ameaça até esclarecermos tudo, mas a coisa mais essencial, que guarda a chave para tudo, é o nome desse reino. Seu nome era... Sem. Qual era o nome do Reino Antigo? E esse foi o vídeo, eu espero de verdade que você aí tenha gostado, tá? Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e, claro, se percebeu que faltou algum mistério, deixa aí nos comentários. Eu, enquanto estava produzindo esse vídeo, percebi que ainda faltou alguns. Como, por exemplo, o que é o sonho bradado por Luffy para Ace e Sabo, que é o mesmo dito de Roger para Oden e Barba Branca, o que foi falado por essas duas figuras tão importantes para a obra que surpreendeu seus grandes amigos. Onde estava o Luffy antes de encontrar a Dadan? Sabemos que ele nasceu e cresceu na Vila Fuxa até se tornar parte dos bandidos da montanha, mas onde ele viveu até chegar aos 7 anos de idade? Quem cuidava do menino, visto que Garp já era um grande marinheiro? O que aconteceu com o navio do Bege no capítulo 594? O que era essa rocha gigantesca acima de seu barco e o que fez ele simplesmente flutuar? E falando em supernovas,
onde Scratch Menapu estava pisando quando saiu correndo pelo ar com sua tripulação, e por que o governo mundial queria a Bonnie para rejuvenescer os Gorosei, para manter Imusama vivo, como ela fugiu das garras dessa instituição. Então, como vocês podem ver, ainda há muitos mistérios nesse vasto universo de One Piece. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. Valeu!